querido ouvinte, em nosso discipulado em áudio que disponibilizamos pelo WhatsApp. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ouça a ênfase no final desse texto que diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? Então, olha só, a conversão a Cristo não significa a expulsão do pecado aqui e agora. Há um processo estabelecido por Deus, e é sobre esse processo de libertação do pecado que eu quero conversar com você nesse discipulado. Esse processo da libertação do pecado é um processo que é estabelecido por Deus, e esse processo existe em 3 etapas. A primeira delas, nessa ordem, é que Deus nos liberta da culpa do pecado. Nós chamamos isso de justificação. A segunda etapa é que Deus nos liberta do poder do pecado. Chamamos isso de santificação. E a terceira e última etapa é que Deus nos liberta da presença do pecado. Chamamos isso de glorificação. Vamos falar então sobre cada uma delas. A primeira é que Deus nos liberta da culpa do nosso pecado. Somos pecadores por natureza, como nós já estudamos aqui. Nascemos em pecado e praticamos o pecado. Em toda a história da humanidade, o homem é culpado diante de Deus. Como Deus então nos liberta dessa culpa que está no passado e em toda a nossa história? Romanos capítulo 3, versículo 21 e 26 vai explicar isso para nós, mostrando que é através da fé que temos em Jesus Cristo que Deus nos justifica e nos declara justo. Amém? Então é através da fé em Jesus Cristo que Deus nos liberta da culpa do nosso pecado. Em segundo lugar, Deus nos liberta do poder do pecado. João 8,34 diz assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eclesiastes 7,20 diz: Não há homem justo sobre a terra e que faça o bem e que não peque. Então, o texto está dizendo que todos pecam. E todos aqueles que pecam são escravos do pecado. E é desse poder do pecado que Deus nos liberta. Precisamos entender que, depois da nossa conversão, o pecado ainda habita em nós. Mas nós recebemos um novo princípio de vida, que nós chamamos de nova natureza. Mas a antiga natureza, ela não é completamente erradicada. Ele não tira a velha natureza. É por isso que está escrito sobre isso em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Deus nos dá uma natureza superior à velha, para então podermos lutar contra a velha natureza. Ou seja, Deus em nossa nova natureza irá nos guiar para vivermos não mais sobre o domínio do pecado. E isso é chamado de santificação. E santificação é um processo que irá durar a nossa vida toda, até a nossa morte. Ou seja, a natureza velha e a natureza nova estarão sempre em luta. E durante nossa vida terrena, Deus estará sempre nos ensinando a dizer não ao pecado que ainda habita em nós. Então nós temos aqui esses 2 processos de libertação do pecado. O primeiro é a justificação, o segundo é a santificação. E agora temos o terceiro processo, que é a libertação da presença do pecado. E nós chamamos essa libertação da presença do pecado de glorificação. Então nós temos esses 3 processos. A justificação, que é no passado e é um ato de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos a santificação, que é no presente e que é um processo contínuo que vai durar pelo resto da nossa vida. E temos a glorificação, que é a libertação da presença do pecado
no futuro. Em Filipenses 3, versículo 20 e 21, explica um pouco sobre isso, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós teremos um corpo sem a presença do pecado. Mas quando? Quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos, e formos para a glória estar com ele, então estaremos completamente libertos da presença do pecado. Então, quando esse dia chegar, a culpa já foi, o poder já foi e a presença do pecado já não existirá mais. Amém, querido ouvinte? Esse foi o nosso discipulado de hoje. Então é assim que processa a libertação do nosso pecado: a justificação, a santificação e a glorificação. Amém? Então nós que já entregamos nossa vida para Jesus, fomos justificados dos nossos pecados, já fomos perdoados, já fomos declarados justos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E também estamos sendo santificados a cada dia. A cada dia aqui nessa terra temos que lutar e batalhar para vencer o pecado. Tem dia que a gente vence, tem dia que a gente não consegue vencer, mas persistimos nessa luta, perseveramos nessa luta. E, por último, o Senhor irá nos libertar da presença do pecado através da nossa glorificação. Teremos um corpo incapaz de cometer um pecado. Teremos um corpo incorruptível, incontaminável. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Eu sou o pastor Duval Júnior, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Salvador. Se você deseja saber mais sobre esse Jesus maravilhoso, entre em contato pelo WhatsApp no número 71987504157.